Olá, sejam bem-vindos à aula número 6 do nosso curso de Finanças Pessoais Simplesmente Prospere. O propósito de hoje é trazer conhecimento bíblico e transformação para a sua vida. Na aula de hoje falaremos sobre a lei da semeadura, um princípio para a nossa vida próspera. Ao criar o universo, Deus estabeleceu leis imutáveis que regem todas as coisas. Assim como a lei da gravidade mantém os corpos celestes em perfeita harmonia, evitando colisões, há também leis espirituais que governam a vida humana. Uma das mais poderosas e significativas é a lei da semeadura e da colheita. Um princípio que permeia todas as áreas da nossa existência e que a Bíblia descreve claramente em Gálatas 6:7. Não se iludam, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Essa lei se aplica a tudo o que fazemos. Como abordado no livro Simplesmente Prospere, é essencial preparar o solo de nossas vidas, removendo pedras e espinhos e afofando a terra para que a semente que plantamos possa germinar e dar frutos. A prosperidade nesse contexto não se resume apenas a bens materiais, mas ao desenvolvimento integral de nossa vida por meio da dedicação, do esforço e do trabalho. A Bíblia nos ensina que a prosperidade está diretamente ligada ao trabalho. A busca por atalhos, como jogos de azar ou heranças, podem levar a consequências graves, mas o esforço dedicado em uma atividade honesta é o caminho para a abundância. A importância do trabalho é tão grande que a Escritura afirma que ao trabalharmos com dedicação prosperaremos e seremos colocados diante de príncipes. Provérbios 22:29 diz: Você está vendo uma pessoa diligente no seu trabalho? Ela estará a serviço de reis e não de gente obscura. Na Bíblia, a prosperidade é frequentemente ligada à diligência, ao esforço e à sabedoria no trabalho. As Escrituras nos ensinam que a dedicação e o planejamento são sementes que geram frutos de abundância, enquanto a preguiça e a inércia levam à pobreza e à vergonha. Um dos conselhos mais conhecidos sobre o tema vem do livro de Provérbios, que nos convida a observar um pequeno, mas sábio inseto, a formiga. O texto diz: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 6:6-8. Esse trecho é uma lição poderosa sobre autogestão e previdência. A formiga trabalha incansavelmente, sem precisar de alguém para supervisioná-la, porque entende a importância de se preparar para o futuro. Sua prudência e esforço durante o verão garantem seu sustento no inverno, quando as condições de trabalho são desfavoráveis. A preguiça, por outro lado, é vista como um caminho certo para a escassez. A Bíblia adverte que a falta de empenho tem consequências diretas e inevitáveis. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Provérbios 10, verso 5. Esses versículos deixam claro que a prosperidade não é uma questão de sorte, mas o resultado de um trabalho honesto e bem planejado. Quem é sábio e diligente aproveita as oportunidades e se esforça para colher na estação certa, enquanto o preguiçoso perde o tempo da colheita e, consequentemente, enfrenta a necessidade. As Escrituras nos ensinam que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um caminho para a prosperidade e a dignidade. O esforço e a dedicação são recompensados e a prudência em se preparar para o futuro é um sinal de sabedoria, assim como a formiga nos ensina. Muitas vezes, em um dia cansativo, nos deparamos com a pergunta: quem foi que inventou o trabalho? A resposta para essa questão, de acordo com a Bíblia, é surpreendente para muitos: o próprio Deus. O trabalho não é resultado do pecado ou de uma maldição, mas uma designação divina criada antes mesmo da queda do homem. O livro de Gênesis nos revela que o trabalho foi parte do propósito original de Deus para a humanidade. Ele não criou o homem para inércia, mas para ser um parceiro ativo na gestão e no cuidado da criação. Em Gênesis 2:15 está escrito: E o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar.
Nesse versículo, vemos que mesmo em um paraíso perfeito, o homem foi encarregado de duas grandes responsabilidades: cultivar e guardar. A palavra cultivar, do hebraico avad, pode ser traduzida como trabalhar, servir ou lavrar, indicando um esforço produtivo. Já guardar, chamar, significa proteger, manter e zelar. Isso nos mostra que o trabalho foi instituído como uma bênção, um propósito que traz dignidade e sentido à vida humana. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador, e ao trabalhar, ele reflete essa característica divina. O trabalho era a forma pela qual Adão participava do projeto de Deus, cuidando da beleza e da ordem do jardim. O trabalho não é um fardo, mas um dom. É uma oportunidade de ser co-criador com Deus, de gerar valor e de exercer uma responsabilidade que foi dada à humanidade desde o princípio. Há uma passagem bíblica que diz: aquele que não trabalha também não coma, que se encontra em 2 Tessalonicenses 3,10. Para entender seu significado, é fundamental analisar o contexto em que o apóstolo Paulo a escreveu. Paulo escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses para corrigir alguns problemas que a igreja de Tessalônica estava apresentando. Um dos principais era a ociosidade de alguns membros, que haviam parado de trabalhar porque acreditavam que a volta de Jesus estava iminente. Eles se tornaram um fardo para a comunidade, vivendo à custa dos outros e se envolvendo em fofocas e assuntos alheios. Acreditavam que, se Jesus voltaria a qualquer momento, não havia motivo para continuar com suas obrigações diárias e responsabilidades. Ao dizer, se alguém não quer trabalhar, também não coma, Paulo não estava condenando aqueles que, por motivos de saúde ou outras incapacidades, não podiam trabalhar. Ele estava se referindo diretamente aos preguiçosos e desocupados que, por escolha, se recusavam a fazer sua parte. O significado da frase é um princípio de responsabilidade e diligência. Paulo ensina que o trabalho digno é uma obrigação do cristão e um meio de honrar a Deus. Ele mesmo dava o exemplo, trabalhando com as próprias mãos para se sustentar e não ser um fardo para ninguém, 2 Tessalonicenses 3, versículo 8. Em resumo, a passagem bíblica ensina: responsabilidade individual. Cada pessoa, se for capaz, deve se esforçar para se sustentar. O valor do trabalho. O trabalho é uma forma de dignidade e de honrar a Deus. E também o combate à ociosidade. A preguiça leva à irresponsabilidade e ao mau comportamento, como fofocas e intromissão na vida alheia. Paulo queria que os cristãos de Tessalônica entendessem que a expectativa pela volta de Cristo deveria motivá-los a viver de forma santa e diligente, não a se tornarem preguiçosos e parasitas sociais. Historicamente, a percepção sobre o trabalho tem evoluído. Por muito tempo, em algumas sociedades, o trabalho manual era visto como algo inferior, reservado apenas para classes sociais mais baixas, enquanto a nobreza vivia sem esforço. Atualmente, nas sociedades modernas, o trabalho é valorizado, embora ainda haja diferenças de status e remuneração entre as profissões. No entanto, o valor de um trabalho não é determinado apenas pelo seu salário. Um professor, por exemplo, pode receber menos que um advogado ou engenheiro, mas seu papel na formação desses profissionais é insubstituível. O valor real do trabalho reside na sua utilidade e no esforço que dedicamos a ele. Pode ser ilustrado por diversos profissionais, independente do status social ou da remuneração. O que realmente os valoriza é a contribuição que oferecem e a dedicação que demonstram em suas atividades. Aqui estão alguns exemplos. Professor. O salário de um professor pode não ser o mais alto, mas a utilidade de seu trabalho é imensurável. Ele molda o futuro de uma sociedade, transmitindo conhecimento e valores que permitem que outras profissões prosperem. O esforço dedicado na preparação das aulas, na correção de trabalhos e no acompanhamento dos alunos é a base para o desenvolvimento humano. Profissionais da área de saúde, como enfermeiros, cuidadores, a utilidade de um profissional que cuida de vidas, seja em um hospital ou em uma casa, é vital. O esforço físico e emocional, a paciência, a empatia são elementos essenciais no seu trabalho. Mesmo que o salário não reflita o nível de dedicação, a sua contribuição para o bem-estar e a recuperação das pessoas é de um valor inestimável. E o agricultor?
O agricultor garante a base da alimentação para toda a sociedade. A utilidade do seu trabalho, que envolve esforço físico diário sobre as mais diversas condições climáticas, é fundamental para que todos possam se alimentar. A dedicação em preparar a terra, plantar, cuidar da colheita e enfrentar os desafios da natureza é um exemplo claro de como o esforço gera um produto de extrema utilidade. O artesão. O valor do trabalho de um artesão não está em uma grande produção, mas na singularidade e na qualidade de cada peça. A utilidade reside na beleza, na originalidade que ele traz aos objetos. E o esforço é demonstrado em cada detalhe, na paciência e na habilidade que ele dedicou para criar algo único. O valor de uma peça artesanal está intrinsecamente ligado à dedicação do seu criador. A recompensa, muitas vezes, está atrelada também à raridade da habilidade, mas a dedicação e o aprimoramento constante são as sementes que invariavelmente levarão a uma colheita mais abundante. Na Bíblia, há diversos exemplos de personagens que serviram a Deus e às pessoas através de seus ofícios e trabalhos. Dorcas, ou Tabita, uma discípula que vivia em Jope e que, através de seu trabalho como costureira, ajudava os pobres e as viúvas. O texto em Atos capítulo 9 destaca que ela se dedicava a fazer o bem e ajudar os pobres, costurando roupas para eles. Sua dedicação e serviço foram tão significativos que, após a sua morte, as viúvas lamentaram e mostraram a Pedro as roupas que ela havia feito, o que levou à sua ressurreição por meio da oração de Pedro. Bezalel e Aholiabe, esses artesãos, foram escolhidos e capacitados por Deus para liderar a construção do tabernáculo do deserto, Êxodo 31. O trabalho deles, que incluía ouriversaria, marcenaria, bordado, foi essencial para a adoração do povo de Israel. Eles e todos os outros artesãos que se uniram à obra serviram a Deus e ao povo através das suas habilidades e ofícios. José, filho de Jacó, serviu como um administrador no Egito. Seu trabalho árduo e sua sabedoria na gestão da nação durante a época de fome não apenas salvaram o Egito, mas também a sua própria família e muitas outras nações daquele tempo, Gênesis 41. Moisés, embora seja conhecido como líder, Moisés foi encarregado por Deus de uma grande obra, tirar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Ele serviu o povo e a Deus através de um trabalho de liderança e intermediação entre o céu e a terra, Êxodo 3. O apóstolo Paulo, além de seu ministério de pregação, também trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas para se autossustentar. Ele fazia isso para não ser um fardo para as igrejas e para servir de exemplo de trabalho honesto, Atos 18:3. Esses personagens bíblicos mostram que qualquer trabalho, quando feito com dedicação e com a intenção de servir a Deus e ao próximo, pode ser uma forma de adoração e de contribuição para o reino de Deus. Na história da construção do tabernáculo no deserto e posteriormente no Templo de Salomão, vemos aqui um testemunho poderoso da lei da semeadura e da colheita, mostrando como o trabalho e a contribuição de cada pessoa são sementes importantes para o propósito de Deus. Ao convocar o povo de Israel, Deus não apenas pediu doações materiais, mas também a dedicação de talentos e habilidades. O envolvimento de todos, desde os mais importantes aos mais humildes, demonstra que cada contribuição, seja em dinheiro, bens ou trabalho, tem um valor imenso. Para essa grande obra, o próprio Deus escolheu e capacitou artesãos de forma sobrenatural, como narrado no texto de Êxodo que eu citei. Ele chamou pelo nome esses dois homens para liderar o projeto: o Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá, e Aholiabe, filho de Aisamaque, da tribo de Dan. A Bíblia declara então o ofício de cada um, mostrando a especialidade da sua capacitação. Vamos lá? Bezalel, o líder, foi cheio do Espírito de Deus, teve habilidade, inteligência, conhecimento e plena capacidade artística para idealizar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, montar pedras preciosas, entalhar madeira, realizar todo tipo de obra artesanal. Aholiabe, o seu auxiliar, foi capacitado por Deus como mestre tecelão, bordador em tecido azul, roxo e vermelho e em linho fino. Ele e Bezalel foram designados para executar toda a obra de artesãos e mestres para idealizar desenhos artísticos. A escolha divina de Bezalel e Aholiabe demonstra que o trabalho digno, mesmo manual e artístico, é valorizado e recompensado.
O sucesso do projeto foi possível porque eles e todos os outros artesãos, que Deus também encheu de sabedoria, semearam seu trabalho com dedicação e empenho. Essa contribuição, por menor que pareça, é vital para os planos de Deus. Assim, aprendemos um dos princípios mais importantes da lei da semeadura, ao investirmos nosso trabalho e talentos naquilo que Deus deseja fazer, seja na construção de um templo ou na expansão do Evangelho. Desencadeamos ações que resultarão em bênçãos e glória para o seu nome. A lei da semeadura e da colheita também se manifesta em algumas histórias contemporâneas, como a de uma garotinha que desejava um tablet para estudar. Gabriele Garcar, de 9 anos, decidiu vender limonada para comprar um tablet e montou sua loja no condomínio da sua avó em Ohio, nos Estados Unidos, onde vendia cada copo a R$ 1,50. Um dos clientes, o policial Zach Hoppes, de 22 anos, soube da intenção da menina e não resistiu. Prometeu voltar com o iPad, que não usava mais. Ao Today Show, ele disse que ficou impressionado com a postura da menina e quis ajudar. Mas quando chegou a casa, percebeu que o aparelho não funcionava mais. Foi então que decidiu comprar um aparelho novo para ela. Ele disse: "Eu sabia que a limonada não daria dinheiro bastante, mas vendo a vontade dela de trabalhar por aquilo que queria, quis fazer alguma coisa. As pessoas me ajudaram ao longo da minha vida, então foi uma maneira de passar isso adiante", afirmou. Aos 9 anos, a menina já sabe o que quer. A mãe de Gabriele, Melissa Garcar, fez questão de avisar que ela fez o bem a uma menina com um grande coração e contou que a caminho de um treino de futebol a gasolina acabou e a menina pagou pelo combustível com o dinheiro das vendas do suco. A bondade das pessoas sempre me emociona. Eu fiz questão de dizer a ele que é uma menina incrível, diz a mãe. Hoppes conta que, quando soube da história, ficou ainda mais feliz com a ação. Ele disse: "Eu só queria ver o sorriso no rosto dessa garota e o que vale $1 milhão para mim. Então é por isso que eu fiz." Essa história foi divulgada pelo portal G1 e ela ilustra o princípio em ação. A dedicação, o esforço da garota em seu trabalho, a limonada, foram a semente que resultou numa recompensa muito maior do que ela esperava. Deus moveu o coração do policial, desencadeando uma bênção que demonstrou que o trabalho e a dedicação são sementes valiosas que podem gerar frutos inesperados e assim glorificar a Deus. A lei da semeadura e da colheita nos ensina que o trabalho dedicado e o esforço sincero são os recursos mais valiosos que podemos semear para alcançar uma vida próspera. No início, o texto apresentou a lei da semeadura e da colheita, apresentando então o princípio universal que governa a vida. Vimos que o trabalho não é um castigo, mas uma dádiva divina instituída por Deus no Jardim do Éden para trazer dignidade e propósito à vida humana. As Escrituras, desde os provérbios da formiga até as narrativas de artesãos como Bezalel, servas como Dorcas, mostram que a dedicação e o esforço honesto são sementes de prosperidade e bênção. A história dessa menina que vendia limonada resume de forma tocante a essência de tudo isso. Sua atitude de trabalhar por um objetivo, embora simples, foi uma semente poderosa. No entanto, o desfecho dessa história não se resume apenas à recompensa material. A colheita que ela experimentou foi muito mais do que um tablet. Foi a manifestação da bondade divina que tocou o coração desse policial para que ela fosse um instrumento de bênção. A generosidade demonstrada por ela ao ajudar a mãe com a gasolina e a do policial ao comprar o tablet mostram que a lei da semeadura vai além do mérito próprio. A semeadura do nosso trabalho, a dedicação, atrai a colheita da bondade de Deus e de outros, resultando em uma abundância que transcende o que poderíamos obter sozinhos. Essa história nos lembra que, por meio do nosso trabalho, podemos não apenas alcançar nossos objetivos, mas também inspirar a generosidade e assim glorificar a Deus. Dessa forma concluímos mais uma aula, espero ter contribuído para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe.